Se alguém te perguntar para que serve a Bolsa de Valores, você sabe responder? Brasil Bolsa Balcão, ou simplesmente B3. Esse é o nome da nossa Bolsa de Valores brasileira. Na verdade, esse é o nome da empresa que cuida da Bolsa de Valores. Tá, mas para que é exatamente a Bolsa de Valores? Para que serve? A Bolsa de Valores, ela serve basicamente como um espaço para que haja as negociações de ativos financeiros, como ações ou fundos imobiliários, por exemplo. Você já deve ter ouvido falar sobre pregão, mas o que é pregão? Bem, pregão é basicamente o período que ocorrem as negociações na Bolsa de Valores. Esse período é normalmente entre as 10 da manhã até as 5 horas da tarde, mas dependendo do período do ano ou outros fatores, isso também pode mudar. O pregão é basicamente o período em que ocorrem as negociações dos ativos, como ações, os fundos imobiliários, os contratos futuros, opções, entre outros. Agora imagina só, uma galera, ou seja, dezenas de pessoas no mesmo salão, gritando códigos e valores uns para os outros para saber quem que ia comprar e quem que ia vender quais ações a quais preços. Assim funcionava a nossa Bolsa de Valores do Brasil. Isso só parou de ser feito apenas em 2005. Sim, em 2005 foi implementado totalmente as negociações online, como ocorre hoje em dia. Mas desde a década de 70 que vem sido implementado essa organização, ou seja, essa negociação online, mas acontecia paralelamente aos pregões ao vivo. A bolsa de valores, ela vai funcionar basicamente dividida em dois tipos de mercado: o mercado primário e o secundário. O mercado primário funciona basicamente entre empresa e investidor. Isso normalmente ocorre com um fato chamado de IPO, que é basicamente o pontapé inicial, ou seja, a entrada de uma empresa na bolsa de valores. As empresas que quiserem fazer parte do mercado de valores, ou seja, da bolsa de valores, é necessário que cumpram diversos requisitos. Por exemplo, a prestação de contas semestralmente para que os investidores saibam como está o andamento da empresa, como está a saúde da empresa. Isso dá muito trabalho. E é por isso que a organização e gestão da empresa é muito importante. E por que uma empresa ia querer entrar na bolsa de valores, já que tem uma burocracia danada? Uma empresa ela vai querer entrar na bolsa de valores basicamente com o intuito de captar recursos. Ou seja, novos sócios podem dar dinheiro, injetar dinheiro na empresa para com que ela use esse capital para desenvolver projetos ou outras atividades que sejam atreladas a ela. No caso, a Bolsa de Valores permite com que os investidores, diferentes tipos, milhares deles inclusive, façam parte de uma empresa para que assim o recurso que esses investidores estão entregando à empresa seja utilizado para o desenvolvimento desses projetos internos. Já o mercado secundário ocorre apenas entre investidor e investidor. A empresa em si vai ser apenas o papel, ou seja, a ação a ser negociada nesse caso. Ela não participa diretamente da negociação, ela é apenas o ativo a ser negociado. Na maior parte do tempo, você que está querendo entrar na Bolsa de Valores e está aqui nesse vídeo, querendo aprender mais, você vai participar normalmente do mercado secundário. Porque, como eu já disse, o mercado primário vai acontecer basicamente com o IPO, que é quando uma empresa entra na Bolsa de Valores, e assim como tem diversas empresas hoje na Bolsa, esse IPO ocorre raramente. E se você quiser ou tiver interessado naquela empresa, na entrada que ela está fazendo na bolsa, você pode querer participar do IPO dela. Tá, você está me falando que na bolsa de valores são negociadas ações e tudo mais, mas o que é ação? Eu nem sei o que é isso. Bem, basicamente, se você pegar uma empresa que está querendo entrar na bolsa de valores, ela vai ter que fazer uma subdivisão do seu capital, ou seja, vai ter que abrir o capital, o quanto que ela tem em caixa, quanto que vale a própria empresa, como o patrimônio, ou seja, prédios, carros, computadores, enfim, todos os detalhes da empresa, essa burocracia inteira tem que ser mostrada para o público. Tem que ser uma informação pública, pois outras pessoas, ou seja, outros investidores minoritários, que queiram fazer parte da empresa, precisam e devem saber desses dados da empresa. Afinal, essas pessoas estão se tornando sócios dessa empresa, certo? Agora o investidor ele tem os dados daquela empresa. Mas e aí? O que é ação? Você ainda não explicou. A ação é, basicamente, como se você pegasse a empresa inteira e subdividisse em pequenas partes. E aquilo ali, uma menor parte de uma empresa, é chamada de ação. Agora que você sabe o que é ação, você deve estar se perguntando, tá, mas por que eu ia dar o meu dinheiro para uma empresa que é multibilionária, por exemplo? Você tem que entender que você não está dando o seu dinheiro. Você está se tornando sócio, você está investindo o seu dinheiro naquela empresa. Basicamente, se tornando sócio, você tem direitos de sócio. Um dos direitos de ser sócio, por exemplo,
é ter a participação nos lucros da empresa. Quando um trimestre do ano é fechado, a empresa deve fazer um balanço do seu lucro e prejuízo e, tendo lucro, ela vai definir, ou já tenha definido antes em seus documentos, quantos por cento daquele lucro vão ser distribuídos entre os acionistas e, assim, esse lucro vai ser distribuído para cada ação. Então, quanto mais ações de uma empresa você tiver, maior a sua participação naqueles lucros. Então, quando a empresa tem um lucro, seus investidores, ou seja, os seus sócios, também vão receber parte daquele lucro. Os lucros são repassados basicamente de duas formas: JCP ou JSCP, que significa juros sobre capital próprio, e dividendos. Comentando de forma rápida sobre esses proventos, basicamente a diferença entre os juros sobre capital próprio e os dividendos é que os juros sobre capital próprio vão ter uma alíquota de 15% retidos na fonte. Você, como investidor, não vai ter que pagar isso. Eles são descontados automaticamente antes de serem repassados para você. Mas eu explico com mais detalhes nesse outro vídeo aqui sobre dividendos e juros sobre capital próprio. Essa diferença é importante de você saber, pois você deve fazer o abate dessa porcentagem para que saiba quanto você vai receber naquela data de pagamento. O outro direito dos acionistas é a participação nas decisões da empresa. Periodicamente são feitas reuniões para decidir em qual caminho a empresa vai seguir para seu desenvolvimento. Em resumo, você tem que entender aqui que a ação não é apenas algo que você está comprando, é uma representação de parte daquela empresa que você está se tornando sócio, e assim, aquilo é um investimento. Toda empresa tem o objetivo de crescer, afinal, ninguém está querendo trabalhar para ter prejuízo. E você, como investidor, como sócio, vai querer fazer parte daquela empresa, pois acredita naquela empresa, nos seus projetos, e assim, com o crescimento da empresa, você também consiga ganhar dinheiro. Mas eu devo te alertar que aqui, as ações, ou fundos imobiliários, entre outros ativos de renda variável, como o nome sugere, eles variam. E assim, não espere um rendimento bom daquela empresa que você está investindo seu dinheiro, pois nada é garantido aqui. E é muito importante você estudar sobre as empresas, pois afinal é o seu dinheiro que está em risco. E é melhor você não seguir a carteira de alguém que está falando aí na internet que comprou ação X ou Y. Você deve saber o que você está comprando e o que você está vendendo, se for esse o caso. Mas voltando a falar sobre as ações, temos basicamente 3 tipos de ações na Bolsa de Valores: as ações com final 3, que são as ordinárias, ou ON, as ações preferenciais com final 4, ou PN, e as ações com final 11, chamadas de Units, que são basicamente uma composição entre as ações ordinárias e as preferenciais. A composição das ações de Units vão depender diretamente da empresa que você está querendo investir. Então, por exemplo, a empresa XYZ pode ter as ações Units composta por uma ação ordinária e 2 preferenciais, por exemplo. Enquanto a empresa ABCD pode ter 2 ordinárias e 3 preferenciais. Enfim, isso vai mudar de empresa para empresa. É importante, como eu falei, estudar sobre a empresa que você está querendo investir. Você não precisa, ainda mais agora, ficar se preocupando sobre esses finais de ações. 3, 4, 11... Tem algumas que têm final 5 ou 6, e isso não é importante agora. Mas se você quiser ficar sabendo mais sobre isso, eu tenho esse outro vídeo aqui no card para você saber o porquê cada ação tem essa numeração diferente. O importante aqui é você saber que existem diferentes tipos de ações e que isso vai fazer alguma diferença lá na frente. Então, eu sugiro que você assista o vídeo que eu recomendei e assim você vai ficar a par de todas as informações necessárias. Como eu falei, para fazer um investimento em uma empresa, afinal é o seu dinheiro que você está investindo, você está se tornando sócio daquela empresa, é importante que você estude e analise alguns pontos. Tá, mas eu acabei de chegar na Bolsa de Valores, como é que eu vou saber o que eu devo estudar de cada empresa? O que eu devo olhar para avaliar se uma empresa é boa ou ruim? Para os investidores fazerem os estudos sobre as ações, ou melhor, sobre as empresas que querem fazer parte, é importante que essas informações estejam disponíveis para os investidores. Os investidores, assim como você a partir de agora, têm basicamente 2 fontes que você pode procurar sobre as empresas. Em resumo, você pode achar em diversos sites, como Investidor 10, Status Invest, entre tantos outros, e assim você vai conseguir ver nesses sites diversos indicadores daquela empresa de forma bem resumida. Mas é importante que você não olhe apenas aqueles indicadores. É importante você também acessar o site de RI, ou seja, relação com o investidor, de cada empresa. É só colocar no Google RI Empresa X, e você vai achar diretamente o primeiro ou segundo link, as informações públicas
que a empresa deve divulgar para os investidores. Alguns dos indicadores que você deve se atentar na hora de estudar uma empresa é, por exemplo, a liquidez. A liquidez é basicamente a facilidade que você tem de transformar aquele ativo em dinheiro. Se você quiser saber mais sobre os indicadores e também quais são os melhores, acesse esse outro vídeo meu que eu vou deixar linkado aqui no card, para que você veja e aprenda qual indicador você deve olhar para estudar melhor aquela empresa que você quer se tornar sócio. Bem, eu espero que eu tenha te ajudado a entender melhor sobre a Bolsa de Valores e, se for esse o caso, deixe aqui embaixo o seu like, que vai ajudar demais o canal. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar o seu comentário aqui embaixo que eu vou te responder. Deixe também a sua inscrição aqui no canal para acompanhar todos os vídeos e conteúdos sobre investimentos que eu postar e para você também ficar sempre por dentro das notícias. Até a próxima!